Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui da Unidade Curricular Estado, Política e Direito, conversando sobre um pouco do nosso direito constitucional. Nós vimos na nossa aula anterior o conceito de Constituição, então nós falamos o que é a Constituição, sempre nessa ideia de que é a regra máxima de um Estado, enfim, e a gente falou um pouquinho do Estado, que ele é formado por três elementos: povo, território, poder soberano. E aí nós falamos efetivamente que a Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado, ela é criada ali pela vontade soberana do povo, então ela vai determinar a organização do Estado, como se adquire o poder, as limitações ao exercício desse poder, as garantias e direitos individuais. Depois nós falamos um pouquinho sobre as classificações das constituições, então, como elas são classificadas, a gente viu, então, por fim, os conceitos, diferentes conceitos, sociológico, político e dos demais. E aí, por fim, a gente falou um pouquinho da nossa Constituição, quais as características da Constituição de 1988, né? A nossa querida Constituição, a nossa atual Constituição. Então, a gente classificou efetivamente como ela é. Continuando com o nosso estudo de Constituição, é, nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Na verdade, esse caráter normativo da Constituição, essa força normativa da Constituição. Durante muito tempo, a Constituição, ela, ela não era vista como uma autêntica norma jurídica. Tá? Então, muitas vezes, ela era apenas uma orientação política. No entanto, contemporaneamente, no momento mais moderno, chegou-se e passou-se a entender que sim, as normas constitucionais elas têm efetividade, elas são consideradas normas jurídicas e a Constituição tem sim um caráter normativo, ela é uma norma e ela tem eficácia. Então a gente sabe que a Constituição ela é uma norma constitucional que possui eficácia. A gente não tem norma constitucional destituída de eficácia, pois as constituições, né, todas elas são possuidoras de ao menos dois efeitos. Ou um efeito positivo, em que a capacidade, todas as normas constitucionais elas têm, de impedir recepção de normas anteriores à sua vigência que sejam incompatíveis com ela, e um efeito negativo que a Constituição, as normas constitucionais, elas possuem ali um efeito de vedar edição de normas que a contrariem. Então, nós temos aqui, dentro desse caráter normativo da Constituição Federal, que toda regra constitucional ela vai ter ou um efeito positivo, isso todas as normas constitucionais, ou ela vai ter esse efeito positivo, ou ela vai ter um efeito negativo. Quando eu falo desse efeito positivo, eu estou falando que a Constituição vai dizer que normas anteriores a ela, que com ela conflitem, não possuem eficácia. Vamos pensar, por exemplo, que exista uma norma anterior à Constituição. Imaginemos que foi feita uma norma lá em 1940 que dizia que era permitida a tortura. E aí, em 1988, vem a nova Constituição e a nova Constituição diz que é proibida a tortura. Essa norma anterior, que com ela contraria, ela não é válida. Então, a Constituição ela vai recepcionar normas anteriores, sim. No nosso ordenamento, a gente tem recepção de normas antigas. Um exemplo para vocês: daqui a pouco vocês vão estudar o direito tributário e vocês vão descobrir que o nosso Código Tributário Nacional, ele é de 1966, ou seja, ele é anterior à Constituição. No entanto, quando a Constituição foi proclamada em 1988, ali existia duas possibilidades. Ou se revogavam códigos, já não vale mais, temos que fazer um novo,
Ou então poderia se dizer, não, vamos recepcionar o código no que é compatível com a Constituição. E essa foi a opção. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal no que ele é compatível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as normas que estão no Código Tributário Nacional que contrariam os ditames da Constituição, elas não foram recepcionadas, elas não têm validade. Um exemplo de uma norma que não foi recepcionada, lá no artigo 15 do CTN, nós temos lá a existência do chamado empréstimo compulsório. E aí, esse artigo 15 do CTN, ele tem três incisos, ou seja, três possibilidades de empréstimo compulsório. A Constituição Federal traz apenas duas hipóteses. Então, a gente tem que essa terceira hipótese do CTN, ela não foi recepcionada. Então, eu não posso instituir um empréstimo compulsório com base nessa terceira hipótese do CTN, já que não foi recepcionada pela Constituição, portanto, não tem validade. Então, esse é o efeito positivo das normas constitucionais, de dizer que as normas anteriores a ela, que sejam incompatíveis, não possuem validade. E o efeito negativo é que as normas constitucionais elas impedem que normas contrárias a ela, mesmo que sejam normas inferiores, mas contrárias a ela, elas não podem não podem ter validade. Ou seja, se é, por exemplo, emitida uma norma, uma lei, e essa lei contraria os ditames constitucionais, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Então, os dois primeiros efeitos aqui das normas constitucionais. A partir disso, a gente tem uma classificação, né, trazida pelo professor José Afonso da Silva. Sabemos, então, que elas possuem eficácia, ou positiva ou negativa. E aí o professor José Afonso da Silva, ele diz que as normas constitucionais, elas variam ali o grau de eficácia. Então, para ele, nós temos uma variação de eficácia das normas constitucionais. E aí ele classifica as normas constitucionais como de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, e as normas constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. O que vai significar, então, cada uma dessas classificações? Vamos falar primeiro das normas de eficácia plena. Estas, gente, são aquelas capazes de produzir todos os seus efeitos simplesmente com a entrada em vigor da Constituição Federal. Então, eu independo de qualquer regulamentação. Elas são, elas são dotadas de aplicabilidade imediata, porque elas produzem efeitos imediatamente, elas, com a simples promulgação da Constituição, elas já produzem efeitos, elas têm uma aplicabilidade direta, porque elas não dependem de qualquer outra norma, né, para que ela produza efeitos, e elas são de aplicabilidade integral, porque elas produzem efeitos integrais sem sofrer quaisquer limitações ou restrições. Então, a gente tem aqui a previsão de uma norma de eficácia plena. Ela independe de qualquer outro. Por exemplo, o artigo, lá do artigo 5º caput, que diz que todos são iguais, homens e mulheres são iguais perante a lei. Eu preciso de alguma outra lei dizendo, especificando, olha, os homens e mulheres são iguais, as pessoas são iguais perante a lei. Não, não preciso. Essa norma constitucional, ela já possui, ela já produz os seus efeitos. Ela não precisa de outra norma para dizer, não, preciso de uma outra para dizer o que essa pode fazer. Não, ela diz que todos são iguais perante a lei e todo mundo tem que ser tratado igualmente. Então, as normas de eficácia plena, elas têm como característica que elas são de aplicabilidade imediata. Então, a gente tem aplicabilidade imediata, direta, vou botar aqui,
aplicabilidade imediata, direta e integral. Então, essa aqui, ela não precisa de outra norma para que ela seja aplicada. A gente tem aqui outro exemplo, 230, parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Junto, eu não preciso de uma outra norma, eu não preciso que os municípios façam uma lei dizendo, olha, quem completar 65 anos terá direito à gratuidade do transporte. Não, porque a Constituição já disse. Ela não precisa de nenhuma outra norma para dizer, para dar validade a ela. Então, estas são as chamadas normas de eficácia plena. As demais, nós temos as normas de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? São aquelas que também estão aptas à produção de efeitos desde a promulgação da Constituição, mas elas podem ser restringidas, tá? O direito que está previsto nessas leis, ele é autoaplicável, ele produz efeitos, ele é imediatamente exercitável. No entanto, tal exercício poderá ser restringido no futuro. Então, as normas de eficácia contida, elas têm uma aplicabilidade imediata, direta, mas não integral. O que que isso significa? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Olha, beleza, tá? Já pode, já produz efeitos. Só que vem aqui uma restrição. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, vejam que ela sim, qualquer trabalho pode ser exercido, ela já produz efeitos. No momento que houve a promulgação da Constituição, ela já está produzindo os efeitos. Só que a Constituição diz que ela pode ser restrita, pode dizer assim: ah, mas o trabalho X depende do cumprimento da regra Y. Então, eu posso estabelecer condições, eu posso estabelecer limitações ou restrições. Então, vejam, por isso que ela não tem aplicabilidade integral, porque ela depende, ela pode ser restringida. Outro exemplo aqui, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ok, ela tem aplicabilidade imediata, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí pode vir lá uma lei e dizer assim: olha, nessa hipótese, o fulano, apesar de civilmente identificado, poderá ser submetido à identificação criminal. Então, posso trazer regras restringindo a aplicabilidade dela. Por isso que se diz uma norma de eficácia contida. Ela tem que se conter e cumprir as regras que podem ser ditas posteriormente pela legislação. Tá? Então, a gente tem ali. Essas limitações, gente, elas podem ser estipuladas por lei, né? Então, geralmente a gente vai trazer ali no exercício de qualquer trabalho. Se nós aqui do direito, a gente se submete ao Estatuto da OAB. Então, é uma lei e a gente tem que observar as regras. Será aprovado na OAB, aquela pontuação. Tem uma série de regrinhas para exercer o trabalho da advocacia. Então, a gente tem ali uma limitação que é imposta por lei. Podem haver restrições previstas por normas constitucionais? Sim, podem haver restrições previstas por outras normas constitucionais. Uma norma da Constituição diz uma coisa, outra, mas ao final traz um requisito para cumprimento daquela regra. Pode sim, tá? Então, ela é contida porque ela pode ser restringida. E por fim, nós temos as normas de eficácia limitada. O que que significa uma norma de eficácia limitada? Bom, essas normas são aquelas que só produzem seus plenos efeitos depois de exigida a regulamentação.
Então, elas asseguram um determinado direito, sim, só que esse direito não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário. Então, enquanto não expedida a regulamentação, não pode haver a aplicabilidade daquele direito. Então, nós temos aqui que as normas de eficácia limitada, elas têm aplicabilidade imediata, é, indireta, indireta e reduzida. Então, nós temos as normas de eficácia limitada com aplicabilidade imediata, indireta ou reduzida. Vou explicar para vocês com um exemplo, que aí vocês vão entender o que, que é essa norma de eficácia limitada. A Constituição, se a gente for olhar lá no artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal, trata sobre o direito de greve dos servidores públicos. Daí, nesse artigo, diz o seguinte: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ele está dizendo assim: servidores públicos, vocês têm direito à greve, mas lei ordinária deverá dizer os requisitos para vocês entrarem em greve. Aí o que que acontece? Eu tenho direito de entrar em greve. Sou servidor público, eu tenho direito de entrar em greve. Só que eu não posso exercer este direito enquanto não tiver lei regulamentando esse direito de entrar em greve. Então, é isso que é uma norma de eficácia limitada. Ah, e aí, professor? E aí eu conto para vocês que a gente ainda não tem uma lei estabelecendo como serão exercidos, como deverão ser, quais as regras aplicáveis quando os servidores estiverem em greve. A gente não tem essa lei ainda. Vejam, lá na Constituição de 88, disse assim: servidores, vocês têm direito de greve. Mas aí tem que ter uma lei que vai dizer como vocês vão realizar a greve, porque não pode virar bagunça. A gente tem uma lei geral de greve, então, para os servidores seletistas da CLT, tem a lei que diz: olha, vocês podem fazer greve respeitando essas regras, desde que faça isso, desde que faça aquilo, tem tudo bonitinho. Para os servidores públicos, a Constituição disse: vocês também têm direito à greve, conforme a lei. O que acontece, gente, é que até hoje a gente não tem lei que estabeleça as regras para a greve dos servidores públicos. E aí vocês vão me dizer: professora, mas eu vejo que eles entram em greve. Via de regra, nas universidades tem greve, nas universidades federais, nas escolas, eu não sei o quê, patati, patatá. Então, como é que eles estão fazendo se não tem lei? Quando publicada a Constituição, direito de greve, aí os servidores queriam estar em greve, eles queriam exercer o direito que está assegurado pela Constituição Federal. A gente vai ver mais adiante que quando não foi feita a norma que a Constituição diz que tem que fazer, porque não é só, esse é um dos exemplos, mas tem várias situações que a lei diz que precisa ter lei. Por exemplo, licitação. A Constituição diz que, ressalvados os casos específicos em lei, a administração pública, para contratar obras, bens, serviços, produtos, precisa realizar licitação. Ela diz, então, tem que realizar licitação. Aí eu preciso de uma lei que me diga como vai ser o procedimento licitatório. A gente tinha a 8666 de 93 e agora substituída pela 14133 de 2021. Mas essa do direito de greve não foi feita. E aí os servidores, quando não tem a lei, quando o legislador é omisso, a Constituição traz um instituto que chama mandado de injunção. A gente vai estudar mais adiante. Mas a lei traz, então, a possibilidade dessas pessoas que têm o direito assegurado na Constituição, mas que não foi feita a lei, elas podem entrar com com essa ação que chama mandado de injunção. E aí alguns servidores se reuniram, enfim, né, respeitando, tem uma lei do mandado de injunção, e entraram com o mandado de injunção, como é federal, STF, porque o Congresso não fez a lei. E aí o STF não faz lei, né, gente? Regra, ele não legisla. Ele determina o cumprimento da Constituição. Aí o STF recebeu lá esse mandado de injunção e ele olhou para o Congresso e disse: ó, Congresso, ó, Constituição aqui está dizendo que eles têm direito de greve e tem que fazer a lei. Façam a lei. E aí o Congresso o que que fez? Não fez a lei.
Aí outros servidores entraram com um novo mandado de injunção. Aí o STF, ô, Congresso, você tá de brincadeira comigo? Faz a lei, a Constituição, por favor, cumpre a Constituição. Porque o STF não pode fazer lei. Nada do Congresso fazer a lei. Chegou o terceiro mandado de injunção, o STF já cansado, e aí entra-se num ativismo judicial e o STF diz: tá bom, Congresso não vai fazer? Não vou deixar os servidores sem exercer um direito que está previsto na Constituição, porque você, Congresso, não quer fazer a lei. Mandado de injunção. Faltou um IN ali na frente. Na verdade, ele usa quando eu não tenho lei específica que a Constituição determina. E aí eles entraram com o mandado de injunção, isso. Entraram com o mandado de injunção. Terceiro, aí o STF, tá, Congresso, você não vai fazer? Eu não vou deixar o servidor sem o exercício desse direito que está previsto na Constituição. Aí o STF disse: olha, servidores, vocês estão autorizados, vocês podem fazer. Vocês, como não tem uma lei específica, vocês têm que observar a vocês têm que observar a regra geral de greve. E aí, com isso, foi-se realizada o direito de greve pode ser exercido pelos servidores, observando a Lei Geral de Greves, até que não se faça uma lei específica pelo Congresso. Então, vejam que esse direito de greve dos servidores públicos é um exemplo de uma norma de eficácia limitada. Ou seja, tenho o direito, mas preciso de uma lei para poder exercer esse direito. Então, vou colocar aqui, em regra, né? O direito existe, tem o direito, mas não tem, não exerce, enfim, não cabe aqui. Queria colocar precisa de lei para exercer. É isso. Essa é uma norma de eficácia limitada. Então, a gente precisa, é, ela, ela, ela estabelece ali um direito, mas eu preciso de uma lei para uma lei regulamentando, estabelecendo como será exercido esse direito. Dentro das normas de eficácia limitada, a gente tem ainda dois grupos. O primeiro grupo são aquelas de princípio institutivo, que são aquelas que prevêem ali a criação de um órgão ou de uma pessoa jurídica. Então, elas trazem regras gerais ali de organização, de estruturação de órgãos, entidades, mas ela não traz a existência imediata destes órgãos e entidades. Por exemplo, o artigo 3719, ele diz: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, vejam, está dizendo assim: olha, para instituir uma autarquia, é possível instituir uma autarquia, mas para instituir uma autarquia precisa de lei, né? E a gente tem um segundo grupo, que são aquelas de princípio programático. Estas, então, estabelecem objetivos, elas estabelecem metas a serem alcançadas no futuro. Elas impõem aqui uma tarefa para os poderes públicos. Então, por exemplo, lá no artigo 3º, a gente tem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, diz lá que um dos objetivos é construir uma sociedade livre, justa e solidária. É um objetivo que no futuro, né, se tende a buscar. A gente tem também previsão lá de proteção ao mercado de trabalho da mulher através de incentivos específicos. Então vejam que a gente essa norma ela determina um objetivo a ser cumprido no futuro, certo? Por fim, a gente tem as normas constitucionais de eficácia exaurida ou esgotada. São aquelas que estabeleceram uma previsão e já se concretizou. Por exemplo, lá na ADCT, que a gente já viu, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 4º que dizia: o mandato do atual do presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Então, em 1988, tinha um presidente já em exercício, e aí, para não já correr as eleições, estabelecer quando que fosse, a Constituição disse: ó, o atual vai ficar até 15 de março, a partir de então terão eleições e vocês vão escolher os próximos presidentes. Então, essa norma cumpriu sua função em 15 de março de 1990. Certo, gente? Então, estas
quando a gente fala, isto quando a gente fala de eficácia, de aplicabilidade das normas constitucionais. Como vimos, em resumo, a gente tem ali normas de eficácia plena, elas produzem os efeitos com a simples entrada em vigor, então elas são normas de aplicabilidade imediata, direta e integral. Imediata, porque elas produzem efeitos imediatamente. Direta, porque elas não dependem de nenhuma outra norma regulamentadora. E integral, porque elas produzem efeitos integrais. Já as normas de eficácia contida, elas produzem os efeitos essenciais, mas eles podem ser restringidos. Então, a aplicabilidade é imediata, já produz efeitos imediatamente, direta, não precisa de lei regulamentando, só que ela não é integral, porque ela pode sofrer restrições. E as normas de eficácia limitada, elas só produzem seus efeitos depois da regulamentação. Por isso que a gente diz que elas têm aplicabilidade imediata, efeitos só após a regulamentação, e indireta, porque elas dependem de uma norma regulamentadora, e reduzida, porque elas revogam a legislação pretérita, proíbem legislação futura em sentido contrário. Então, em relação à eficácia, a classificação em relação à eficácia. Lembrem que essa classificação, e que é a mais utilizada pelos doutrinadores, é a proposta pelo professor José Afonso da Silva. A gente tem outros professores, outros doutrinadores, que trazem ali outras classificações. Eu trouxe aqui para vocês a classificação de Pinto Ferreira e da professora Maria Helena Diniz. Então, o Pinto Ferreira, ele diz que nós temos normas constitucionais de eficácia absoluta, de eficácia plena, contida e limitada. Ele traz apenas diferente aqui as de eficácia absoluta, que elas não são passíveis de emenda. A Maria Helena Diniz também, só que ela fala de eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa complementável. Só para vocês saberem que, né, alguma prova, alguém pode usar os termos de outros professores. A mais comum, como eu disse para vocês, é do professor José Afonso da Silva, mas a gente tem outros doutrinadores trazendo regras diferentes. Ok? Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais. Então, nós seguimos agora e vamos falar um pouquinho sobre os princípios instrumentais de interpretação da Constituição Federal. Então, a gente tem aqui alguns princípios que a gente usa para interpretar o texto constitucional e, por óbvio, a legislação infraconstitucional. Quando se pensa nesses princípios, então, para a construção desses princípios, sempre a ideia principal é a supremacia da Constituição, pilar do constitucionalismo moderno, contemporâneo. Tá? Então, primeiro, se procura organizar ali os mandamentos principiológicos aplicáveis às leis, de formas que elas possam ser entendidas de acordo com a Constituição, que é, como nós já vimos, o documento central do ordenamento jurídico. E aí não pode haver incompatibilidade entre lei e Constituição. Na sequência, tem que se fazer uma conciliação entre aparentes confrontos que eventualmente surgem as previsões da própria Constituição Federal. Tá? Então, a gente tem que o que fazer quando eu tenho um conflito entre uma lei infraconstitucional e a Constituição, e o que fazer quando eu tenho uma contradição entre duas normas constitucionais. Como que eu resolvo isso? Bom, primeiro, a gente tem o princípio da unidade da Constituição e da supremacia da Constituição. Aqui nós temos que a Constituição ela deve ser avaliada, ela deve ser lida, interpretada como um todo. E aí eu consigo afastar aparentes antinomias. O que significa o termo antinomia? Antinomia é conflito. Lá, quando vocês estudarem teoria geral do direito e de outros, vai ver como se resolvem as antinomias no direito, porque a gente tem
tá? A gente tem muita coisa desse tipo. Uma lei diz A, vem outra lei dizendo B. Como que eu resolvo esse conflito de normas? Qual norma eu aplico? Então, tem lá a solução de antinomias, que é a solução de conflitos. Aqui na Constituição, eu devo fazer uma leitura dela geral, tá? Então, sempre eu vou verificar, fazer uma leitura dela como um todo. E aí, nessa ideia, eu vou afastar as possíveis antinomias. Então, o princípio da unidade da Constituição vai conferir um caráter ordenado e sistematizado para as disposições constitucionais, para que esse texto ele possa ser compreendido, é, possa ser entendido ali como um todo unitário e harmônico, desprovido de antinomias reais, tá? Então a gente não tem ali um conjunto caótico de normas desconectadas. Não, o texto constitucional é um agrupamento de preceitos integrados. Eles estão alinhados pelo ideal de unidade. Então, o texto constitucional ele é organizado dizendo que você lê a Constituição como um todo. Você não interpreta a Constituição olhando uma parte, depois outra parte. Não. Você faz uma leitura no todo e busca o ideal da Constituição. Isso que significa o princípio interpretativo da unidade da Constituição, no sentido de que nós não temos hierarquia normativa e nem subordinação entre as normas constitucionais. Então, não tem, o artigo 5º é mais importante que o artigo 6º. Não, não tem hierarquia entre as leis constitucionais. O artigo que fala que o colégio é público, tem menos importância do que o artigo... Não, todas as normas constitucionais possuem a mesma hierarquia, tá? E aí, se eu tenho um aparente conflito, eu quero entender o que uma norma quer dizer, eu faço essa leitura unitária da Constituição Federal. Então, o princípio da unidade da Constituição. Quando eu for ler ou tiver que dizer o que uma norma significa, eu vou olhar a Constituição como um todo. Além disso, nós temos o princípio do efeito integrador. Como a finalidade primordial da Constituição é ordenar a vida em sociedade, integrando lá um Estado formalmente constituído, todas as suas normas devem ser interpretadas de maneira a prestigiar a unidade da política instaurada pelo documento constitucional. Então, quando houver ali, como o professor Canutilho diz, na resolução de problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Então, quando da interpretação da Constituição, deve-se necessariamente buscar uma leitura que reforce o ideal de que a Constituição é um agrupamento normativo único, composto ali de normas conectadas, e elas devem ser lidas ali de forma conjunta. São normas que visam reafirmar a integração política e social, tá? Então, nós temos aqui também, né, um reforço do princípio da unidade da Constituição. Então, sempre nessa ideia de que as normas constitucionais, elas devem ser lidas ali, né, sempre associada no pensamento de uma unidade, de normas conectadas. Temos ainda o princípio da máxima efetividade ou da eficiência, ou também chamado de intervenção efetiva. É bem parecido também com os princípios anteriores, mas o que a gente tem aqui é que o princípio da máxima efetividade vai estabelecer que para ser realizada a interpretação dos direitos e garantias individuais, deve-se fazer essa interpretação de forma a alcançar a maior efetividade possível, de maneira a otimizar a norma
e dela extrair todo o seu potencial protetivo. Então, quando eu vou é, fazer uma interpretação de uma norma que estabeleça direitos e garantias fundamentais, eu tenho que extrair desta norma o máximo de proteção possível, né? Porque essa é a ideia da Constituição, é a proteção a esses direitos e garantias fundamentais e também individuais. Então, eu sempre vou buscar a mais ampla efetividade social, a máxima proteção que essa norma estabelecer. Ok? Temos ainda o princípio da justeza ou da conformidade, né? Exatidão ou correção funcional. O que seria esse princípio da conformidade funcional? É, a gente já falou um pouquinho disso, mas é tarefa da Constituição fixar a estrutura política organizacional do Estado. Tá? A gente já viu que a Constituição ela vai fazer essa organização ali da estrutura política do Estado. Tá? Nesse ponto, sabendo que a Constituição faz isso, entra o princípio da conformidade ou da justeza, que visa impedir que os órgãos encarregados da interpretação constitucional cheguem a um resultado que contrarie, que subverta a o próprio esquema organizatório funcional estabelecido pela Constituição, porque isso significaria um tipo de usurpação de competência. Imaginem que é, a gente tem lá uma lei, né, estabelecendo ali uh, que, que o STF ele pode declarar as normas constitucionais. E aí imaginem que, de repente, o Senado Federal faz uma interpretação, que a gente tem lá no artigo 52 da Constituição Federal, especificamente no inciso 10 da Constituição, lá os poderes do Senado. Imaginem que alguém pegue esse artigo e diga assim, não, mas o Senado pode ampliar os efeitos de uma decisão do STF. O STF vai lá, toma uma decisão e essa decisão ela é somente entre as partes, ela não gera efeitos para todo mundo, ela gera efeito para as partes ali do processo. E aí imaginem que alguém leia ali um artigo da Constituição e diga, não, mas o Senado pode pegar esse artigo, essa decisão do STF que disse que era inter partes e transformar em erga omnes. Então a gente estaria fazendo o quê? Nós teríamos uma inconformidade aqui com a Constituição Federal, tá? Então a gente não poderia interpretar desta forma levando em consideração o princípio ali da conformidade funcional. Se a Constituição estabelece as normas, a Constituição estabelece a organização, não pode ficar se ampliando ou estabelecendo competências que não existem na Constituição, tá? Não pode mudar essa norma, tá? Isso também, esse princípio também, é, é uma forma de combate ao ativismo judicial, tá? Porque, enfim, é uma tentativa de. Sim, a gente sabe que existe o ativismo judicial. Eu dei o exemplo para vocês agora há pouco com o artigo que fala do direito de greve, que a gente teve o STF tendo que se manifestar ali para que fosse exercido, mas essa atuação, esse ativismo judicial, ele não pode ser amplo. Senão, e a gente, né, na atualidade, de certa forma, nós temos ampliado um pouquinho esse, esse ativismo judicial. Esse ativismo judicial desmedido, ele pode violar esse princípio da conformidade funcional, porque ele poderia subverter ali a organização estabelecida pela própria Constituição. Então, tem cada um dos poderes dentro do seu quadrado e cada um cumprindo as funções estabelecidas pela Constituição Federal, tá? Então, esse é o princípio da conformidade. Cada um atua dentro de sua competência. Não pode estabelecer competências diferentes, não pode realizar atos diferentes. Vamos continuando com os nossos princípios.
nós temos aqui o princípio da força normativa. O que significa esse princípio? É, ele preceitua que é função do intérprete sempre valorizar as soluções que possibilitem a atualização normativa, a eficácia e a permanência da Constituição, tá? Deve o intérprete prezar ali ou priorizar que a interpretação que dê ali, que concretize a normatividade constitucional, ela tem eficácia. Eu não posso negar a eficácia dessa interpretação. Tem que ser uma interpretação ali priorizando efetivamente a interpretação que foi dada e os ditames que estão previstos na Constituição. Sim, ela fica pulando aqui em cima de onde eu fico escrevendo para vocês, daqui a pouco vai aparecer uns miaus escritos. Então, a gente tem o professor, nossa senhora, professor Canutilho, ele, em relação a esse princípio, ele diz que deve-se dar primazia na solução de as soluções hermenêuticas, enfim, compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais que possibilitam aqui uma atualização normativa, garantindo, claro, a sua eficácia e sua permanência. Que mais? Temos o princípio da interpretação conforme a Constituição. É um princípio da interpretação conforme a Constituição. O que significa? Na verdade, esse aqui não é uma interpretação propriamente dita das normas constitucionais, mas uma interpretação das demais leis, né? Então, quando a gente tem a legislação infraconstitucional, né, toda a legislação que não é a Constituição, é, a gente tem que buscar a interpretação desta legislação de acordo com a Constituição. Então, eu tenho que buscar a interpretação que seja mais conforme à Constituição, que esteja em consonância com o texto constitucional. E aí, se ela tem essa interpretação de acordo com a Constituição Federal, eu consigo manter ela no ordenamento jurídico. Se eu, da interpretação que eu faço, eu tenho uma violação da Constituição ou uma contrariedade à Constituição, aí essa norma vai ser declarada inconstitucional. Então, a gente está falando aqui de um princípio que prestigia o ideal de presunção relativa de constitucionalidade das leis. De regra, quando é publicada uma lei, eu presumo que ela é constitucional. Feita uma análise, justamente para verificar, porque a tentativa é manter essa norma no ordenamento jurídico. Agora, se ela violar a Constituição, aí não tem como manter essa lei e ela vai ser declarada inconstitucional, tá? Então, tem que sempre, toda a nossa legislação, inclusive hoje a gente estava em reunião ali na Câmara, estava em reunião ali na Câmara opa, e a gente estava falando que teve uma lei aqui de Joinville que foi declarada inconstitucional. Era uma lei que os vereadores propuseram, então uma lei que teve origem no próprio legislativo, que a lei ela seria publicada e quando o projeto fosse aprovado e virasse lei, ia constar na lei o nome do vereador que propôs aquele projeto de lei. E aí rodou na Câmara e foi aprovado, e aí o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque esta lei estaria violando qual princípio? Tem um princípio lá na Constituição, no artigo 37, que chama impessoalidade. O que diz esse princípio da impessoalidade? Diz que os atos praticados pelo administrador, eles devem ser impessoais.
O administrador, ele atua em prol do interesse público, em prol da sociedade. Não pode querer aparecer o nome dele, não pode utilizar recursos públicos para aparecer. E aí a gente tem, em decorrência desse princípio, no artigo 37, parágrafo 1º, que diz lá: a publicidade dos órgãos, entidades públicas deve ter caráter educativo, social, não pode constar nomes, símbolos que vinculem a uma pessoa. Então, tudo isso para dizer que é impessoal. Eu não posso vincular, não posso fazer propaganda do meu nome utilizando o espaço público, recursos públicos. Então, o que acontece? No projeto vai o nome, na lei só sai o nome do chefe do executivo que assinou. Né? No caso, se for municipal, o prefeito que assinou. É isso. É isso que sai. Não sai lá. O vereador fulano de tal foi quem propôs o projeto. Não, porque eu estaria pessoalizando uma legislação. Então, eu não posso fazer isso. Né? Então, esta lei que foi aprovada, que foi declarada inconstitucional, e agora voltou-se ao que era antes, não sai mais o nome do vereador que propôs a lei. Princípio da impessoalidade. E a gente tem umas tentativas bem comuns de pessoalizar o público. Eu tenho um entendimento, eu gostaria, por exemplo, em obras públicas, foi feita com dinheiro público, não pudesse ter, inclusive, o nome do prefeito. Eu acho que não deveria constar o nome do prefeito. Deveria constar, esta obra foi realizada na gestão 2000 e tanto, 2000 e tanto, sei lá, 2020, 2024. Pronto? Se eu quero deixar impessoal, eu não coloco nome. Não vai nome de ninguém. De ninguém. Se a pessoa quer saber quem era o prefeito da gestão 2020, 2024, vai lá e pesquisa. Eu me parece que é uma violação do princípio da impessoalidade quando colocam o nome. Então, não poderia. Mas já é uma praxe administrativa que sempre vai o nome ali das pessoas, do governador, do presidente. Eu acho que não deveria. Deveria ter lá só governo do estado, gestão X. Prefeitura municipal, gestão X. Presidência da República, gestão ano tal, ano tal. E aí sim eu tenho respeito ao princípio da impessoalidade. Tá? Algumas vezes aqui em Joinville, é, a gente teve num, num determinada gestão, é, teve um prefeito que construiu umas quadras esportivas e aí usava lá o símbolo do partido. Aí teve que tirar. Teve um outro que colocou a iluminação de determinados espaços, as cores das lâmpadas era a cor do partido. Gente, não dá para fazer isso. É, mas a gente tem vários casos, a gente tem muita coisa disso. Quando a gente estuda eleitoral, depois a gente vai estudar os direitos políticos, eu vou contar algumas coisas, mas, por exemplo, a gente teve situações em que ah, a candidata lá durante a eleição, a cor dela era o rosa. Então, o carro dela era rosa, a roupa que ela usava era rosa, a cor rosa era o símbolo dela na campanha. E aí, quando ela ganhou, adivinha o que? Ela ganhou, acho que as pessoas gostaram do rosa. Adivinha o que ela fez? Ela pintou a prefeitura de rosa. Pode isso, gente? Pode pintar a prefeitura com as cores do partido? Não, não pode. Não pode. O Ministério Público, por óbvio, entrou com ação, além de gasto público indevido, teve que repintar tudo. É, ela fez em homenagem à Barbie, né? Ninguém entendeu. Todo mundo disse que era culpa dela. Mas não, não pode. Professora, então se o meu partido usa a cor branca, eu não posso pintar de branco. Não, branco, você não identifica, porque a maioria é branco. Então, o branco, tudo bem. Mas quando você tem cores diferentes, azul, roxo, verde, poxa, aí fica muito, muito direcionado. E aí não pode. A gente teve uma situação, gente, que eu acho ela excepcional. Eu acho ela fantástica, porque não é possível que isso tenha acontecido, mas aconteceu. É, geralmente pinta assim, mas discretamente. A pinta toda de rosa, não. Mas não pode vincular. Não posso, é, eu não posso utilizar os prédios públicos e repartições para fazer propaganda do partido. Não, isso é proibido, tá? Viola o princípio da impessoalidade. Contar a situação que ocorreu.
construíram, tinha uma cidade com um prefeito. Imaginem que o nome do prefeito era João. João era o prefeito. E aí foi lá e tal, o prefeito conseguiu verba, e ele, enfim, construíram naquela cidade a nova sede de quem? Do Ministério Público. Então foi construída a sede do Ministério Público. Adivinhem qual foi o nome que deram à sede do Ministério Público? Chutem. Nome de quem? Do prefeito. Em exercício do Ministério Público. Gente, isso é verdade porque saiu no jornal. E aí, quando saiu no jornal, aí eles tiveram que tirar a placa e desfazer. Porque, primeiro, princípio da impessoalidade. Segundo, não se pode dar nome de pessoas vivas para locais públicos, para bens públicos. Tanto que nomes de rua somente depois que a pessoa morre. Até que ela está viva, ela não vai ter nome de rua. Não pode, eu não posso dar nomes de pessoas vivas a bens públicos. Então ali foi um escândalo total, que foi o nome do prédio do Ministério Público. Ai, gente, é sério. Às vezes acontece umas coisas assim que a gente acha que é meio piada, né? Porque, poxa, enfim, mas é o que nós temos. Gente, tem ainda o princípio da proporcionalidade, né? Sempre que a gente vai fazer uma interpretação de uma norma, tem que fazer essa interpretação ali com prudência, com moderação, tá? Não pode ter excesso. Vocês vão ver esse princípio da proporcionalidade até o fim do curso de direito e em toda a atuação profissional de vocês ele vai estar presente e vocês vão usar ele muito nas petições de vocês, tá? Princípio da proporcionalidade. Na verdade, a gente tem um binômio, razoabilidade e proporcionalidade. Vocês vão usar ele muito. Sempre vão dizer assim, digamos que tem um cliente de vocês que está sofrendo uma ação penal e aí o promotor pediu que fosse dada a pena ali de 4 anos. Aí você vai dizer, em razão do princípio da proporcionalidade, a conduta não foi tão grave a primeira vez que ele está sendo processado, em razão do princípio da proporcionalidade, que a pena seja de 2 anos. Então a gente usa muito o princípio da proporcionalidade, tá? Sempre numa ideia de tentar equilibrar ali que as sanções elas sejam proporcionais à conduta que foi praticada. Então, aqui, sempre, quando eu faço uma interpretação da Constituição, também eu uso ali a justa medida. Eu não vou exagerar numa interpretação em prol de outra, em detrimento de outra. Então, sempre eu vou tentar usar a proporcionalidade aqui na minha interpretação das normas constitucionais. Ok, gente. Alguma dúvida em relação a isto?